Querida. Olá. Olá, querida Fernanda. Olá, querida que tá aí assistindo. Nós estamos no nosso 4º episódio do Pode Peixinho. Eu nem acredito, o tempo passa tão rápido. 1 mês, já estamos no 4º. E aqui, como você já sabe, se você já assistiu os anteriores, ou se você está chegando agora, aqui é um lugar de informação de qualidade, aqui é um lugar de acolhimento, e aqui é um lugar onde você pode ter uma visão profissional sobre a sua jornada de maternidade atípica, com as suas alegrias e com seus desafios. Hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que eu quero apresentar para vocês. Está sendo a primeira experiência dela em um podcast. E ela tá cheia de expectativa, ela é cheia de conteúdo, ela vai compartilhar com vocês um pouco da minha identidade visual. Mas antes de falar dela, eu quero me apresentar para você, se você ainda não me conhece. Eu sou a doutora Ana Peixinho, médica de família, pós-graduada em psiquiatria infantil pelo CBI of Miami, pós-graduanda em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein e em certificação para transtornos do neurodesenvolvimento, com ênfase em autismo e desenvolvimento infantil, através do Dr. Tiago Castro. E passadas as apresentações, não posso esquecer do C, que agora eu me tornei quem eu mais temia. Peço like, curtida, peço para seguir. Tem um pouquinho tempo de canal, tem um pouquinho tempo de Insta focado em mães atípicas, então eu te peço mesmo, para você seguir, para você curtir, para você comentar o que tá bom, o que não tá. Beleza? Vou dar até 1 minuto pra você fazer isso. Faz, por favor, não deixa esse vídeo passar sem fazer, não. Eu tô aqui hoje com a Fernanda Magalhães. Ela é design e especialista em identidade visual. E hoje a gente vai ter um papo muito bacana justamente sobre a minha identidade visual, sobre as escolhas, sobre o processo. Eu quero compartilhar com você, mãe atípica, todo o significado disso. E eu quero que você se apresente, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disposição, por investir. Obrigada. Eu sou Fernanda. Especialista em identidade visual e me especializei na área da saúde para atender médicos, né, dentistas, todo o pessoal aí da área da saúde. E é um prazer participar do seu canal, vim contar um pouquinho sobre sua marca e é isso. Ai, que bacana. Se você aí, você que é médico, médica, dentista, fono, fisioterapeuta, a Fernanda, ela é especialista em identidade visual da área da saúde. Gente, ela é assim, você senta com ela, aí você desabafa com ela, olha, eu idealizo isso e aquilo. Não sei como poderia ficar no papel. Ela coloca o pó do pirlim-pim-pim e se transforma na marca que você sonhou e nem sabia que estava sonhando. É assim que funciona. Eu vou deixar o Insta dela aqui, ela vai compartilhar também para você seguir, para você buscar saber como que funciona, entrar em contato com ela, enfim. Isso. Né, Fernanda? A gente faz todo o estudo da marca com base nas características, né, que quer passar para o cliente e com um pouquinho de características de cada profissional também. Verdade. Né? Ela faz toda uma avaliação, você preenche um formulário, ela te escuta, é algo bem criterioso para ficar assim a sua cara, a sua marca, que tenha a sua identidade visual mesmo, literalmente. Isso verdade? Aí, isso aí. Compartilha com a gente, Fernanda, como que foi esse processo em relação à minha identidade visual? Como que foi esse processo? Eu vou pedir para colocar, por gentileza, a marca. A marca, pra gente ver. E como que foi? Conta pra nós. Então, no seu caso, você queria passar uma sensação de confiança, ética, acolhimento, né? Isso. E essa comunicação, pelo que a gente conversava, ia ser sempre aquela assertividade na comunicação com as mães, né, atípicas. Exato. E essa identidade foi feita assim, pensando nessa conexão, que também com as crianças, com a mãe, com a fala, né, escuta. Exato. E a parte do cérebro, né, todo mental que vai ser desenvolvido. Isso. E foi assim que foi pensado e trazendo esse peixinho que traz uma fluidez, uma alegria. Eu achei lindo demais.
comunica com o sobrenome também, né? E também tem um coração ali que a gente trouxe para trazer o amor à sua profissão, à sua dedicação. Eu achei muito lindo, Fernanda. E unindo tudo, esse cérebro, né, que ficou para traduzir mesmo você, né, a sua profissão, e esse acolhimento mesmo com as mamães atípicas aí. Eu conversei com ela, falei, Fernanda, eu tenho um desafio para você. Foi. Eu queria um peixe dentro de um cérebro. Aí a Fernanda, mas Ana, como assim? Aí eu, Fernanda, eu não sei como pode ser feito isso. Aí ela falou, mas eu sei. Quando ela falou esse mas eu sei, aí eu, estou em paz. Mas eu sei. Porque certo. A depender, né, do perfil, a depender, assim, da forma como a pessoa se comunica, como ela se expressa, o que é que ela quer compartilhar, são tantas demandas, né? As mais diversas. E assim, ao mesmo tempo que tinha que ser uma marca acolhedora e com essa fluidez, tinha que ter a segurança, né, que a gente jogou ali na tipografia também, uma tipografia fluida e com as cores que também trazem essa segurança. Exato. O dourado, né, o rosa que traz um pouquinho também de leveza, esse dourado traz uma seriedade também ao seu trabalho. Verdade. Né, para trazer uma confiança ao que você passa para os seus pacientes. Isso. E eu comentava com ela assim, Fernanda, olha só, minha abordagem é a seguinte, o meu lema do Instituto Doutora Ana Peixinho é ajudar as mães atípicas a cuidarem dos seus filhos autistas sem se esquecerem de si. É focar no cuidado com as crianças, consciência, com afeto, assertividade, mas sem esquecer das mães. Isso. Focar nas mães também. As mães também precisam de cuidado, as mães também precisam de atenção, e eu queria que ela refletisse isso na marca. E ela refletiu, eu amei. Ela trouxe, gente, eu vou mostrar pra vocês. Você me ajuda, por favor, Ela chegou com esse mimo aqui hoje. Olha que coisa linda, essa xícara personalizada com a logo e com a frase, mais que uma necessidade, um cuidado que você merece. Você, mãe, merece ser cuidada, você merece ser valorizada, você merece mesmo ter esse momento de autocuidado mental e físico para cuidar do seu filho não sei se leveza, mas com mais fluidez, com mais graça, de maneira assim, com estratégia, com disciplina, com amor, com afeto, com sabedoria e consciência. Era o que eu queria transmitir e eu achei tão maravilhoso mesmo. E é isso mesmo, a mãe atípica precisa ser vista, né? Ela precisa ser acolhida, ser ouvida, né? Para que ela consiga ter aquele cuidado, né, e ter uma disciplina também, né, eu também sou mãe, então eu sei que mesmo que não sendo mãe atípica, a gente sabe que um filho demanda muito, né, precisa muito de muita atenção, muito cuidado, e a mãe precisa estar bem, né, para o filho estar bem também. Exato. Uma área interessante também, Fernanda, você consegue flexibilizar os seus horários de trabalho e estar assim, em mais tempo com seus filhos. Sim. Do que uma jornada de trabalho tradicional. Isso, né? Com Você certeza. Poderia compartilhar assim com a gente, assim, você que é uma mãe atípica, que precisa de mais tempo para estar com seu filho, e ainda assim, evidentemente, lidar com essas questões financeiras, uma sugestão para você investir nessa questão mesmo de poder ter um estilo de trabalho que você possa trabalhar em casa ou trabalhar mesmo que fora de maneira mais flexível, utilizar essas ferramentas digitais como a Fernanda utiliza de maneira tão sábia para alcançar outras pessoas e ter esse retorno financeiro. Essa sua abordagem é muito interessante, Fernanda, porque é uma abordagem necessária a muitas mães. Sim. Mães, de maneira geral, e mães atípicas ainda mais. Isso. Por quê? Por conta desse estilo de trabalho, né? Às vezes se frustram, né? Por às vezes ter que ter um cuidado maior com o filho e não conseguir, às vezes, um trabalho CLT, por exemplo, ou um home office,
né? Exato. Mas hoje em dia o mercado tem muitas opções para esse tipo de mãe, para a gente também ser vista e ser reconhecida profissionalmente. E nessa área do design, qual dica você daria para uma mãe que já tem essa tendência ou que mesmo que não tenha, que queira se aperfeiçoar? Então, é estudar mesmo, né? Eu comecei, quando eu resolvi trabalhar em casa por conta das minhas filhas também. Foi uma atitude por conta disso também, né? Eu trabalhava no departamento pessoal, CLT, era supervisora. E migrei por questão de saúde na gravidez e tive que migrar. E migrei para a área, na verdade, de personalização de festas, essas coisas. Sim. Que foi me levando, que eu sempre amei mesmo, foi a arte, né? E desenvolver as artes daquilo. Mas para as mães que querem começar, é estudar, é treinar, porque o treino leva à perfeição. Exato. E você ir treinando uma profissão que você também ame, que você goste, que você tenha já alguma facilidade. Porque hoje tem muitas áreas, né, que uma mãe pode entrar. Esse ramo de festas mesmo tem é uma área gigante, que tem os personalizados, tem a parte de doces, tem muitas coisas que hoje as mães podem fazer. E a parte do designer também tem o marketing, aí tem que ver que a pessoa é mais voltada. Aquela pessoa que gosta muito de rede social, por exemplo, que tem uma facilidade de stories, tem facilidade de postar, de gerar um conteúdo. Hoje em dia, eu sei pelos meus próprios clientes, tem muitos profissionais procurando esse tipo de trabalho. Gente que faz postagem, que cria conteúdo, porque os profissionais não têm tempo também. Precisam dessa ajuda, precisa da minha para criar a marca, precisa de uma pessoa do marketing. E tem diversos cursos baratos e tranquilos na internet que a pessoa pode fazer, estudar e se aperfeiçoar. Gente, essa dica aqui é maravilhosa. Por quê? Porque a gente entende que você que tá aí, que é mãe atípica, o seu estilo de vida já é totalmente diferente, porque o filho, quando está nessas condições, ele demanda muito tempo, ele demanda muita energia, ele demanda muito da questão financeira. Sim. E a mãe se vê assim, eu não posso sair de casa. Sim. Nem em tempo integral, ou às vezes meio período, às vezes não consegue. Existem muitas mães que não conseguem. Você com seu celular na mão, com estratégia, aí o que é que eu diria para você em relação a isso que a Fernanda está dizendo? Diminui o seu tempo de rede social, de consumo de conteúdo desnecessário. Você pode consumir conteúdo, evidentemente, mas o conteúdo que seja, que te agregue, que te faça crescer, e busca estudar, se aperfeiçoar em alguma área, como a Fernanda trouxe para você, de que você já tem uma aptidão natural, design, marketing digital, administração de redes sociais. Isso. E assim, é um leque infinito. Para você, para quê? Para você ter fonte de renda, para você conseguir trabalhar de casa e para você ter tempo com a sua família, com os seus filhos. Hoje a gente vive num tempo, com essa questão do digital, da internet, que a gente tem muito essa possibilidade. Muito. De você fazer essa migração do CLT para uma questão mesmo digital agora, gente. Sem loucura, com calma e planejamento. Isso é o mais importante, estudar mesmo, porque tem muito profissional que não estuda e aí acaba não entregando um trabalho legal. Isso. E deixa também os clientes um pouco frustrados. Eu recebo alguns clientes frustrados, inclusive. E assim, é estudar mesmo, dedicar, responsabilidade. É o que você falou, parar um pouquinho de um consumo, né, pessoal e investir na empresa, porque você vai criar uma empresa. Exato. Né, você vai criar um empreendimento ali e tem que ter seriedade, tem que ter boa entrega, tem que ter tudo, né, para o cliente ficar feliz e a pessoa estudando dá certo e o retorno financeiro não é ruim, é muito bom. Que bom, excelente, tem que ser mesmo. E dá para ficar tranquilo, né, fazendo essa adaptação com os filhos. Isso, passa por esse processo. A gente recebeu aqui, num episódio a gente recebeu a Daphne, que ela é nutricionista, e em outro a gente recebeu a Ana Bárbara, ela é psicóloga. Por que eu tô trazendo isso? Vou pedir para a equipe colocar aí nos links para você assistir, se você não assistiu. E elas trouxeram muito essa questão, cada uma na sua área, na sua vivência e visão, mas a questão da importância do planejamento.
Isso. A Daphne com a questão do planejamento em relação à sua alimentação, uma mãe atípica que consegue se planejar, ela vai se alimentar melhor. A Ana trouxe a questão do planejamento em relação a lidar com as emoções, etc e tal. E a Fernanda está trazendo essa questão do planejamento para você fazer essa migração. Ou uma migração, se você ainda está num estilo de trabalho CLT, ou você que está totalmente dedicado ao seu filho, ter essa fonte de renda extra. Isso. Que você precisa, a gente sabe que você precisa. Os custos cada vez mais elevados, as entradas nem tão elevadas assim, às vezes você é uma mãe solo, que precisa batalhar essa questão mesmo para trazer, né, esse sustento. Isso. E a Fernanda é um grande exemplo disso aqui. Ela compartilhou um pouco da estratégia, como ela criou a minha identidade visual, e eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. E eu quis trazê-la aqui para compartilhar com você como que foi esse processo, para inspirar você que é da área de saúde também a entrar em contato com ela, e para inspirar você que é mãe atípica a despertar para essa possibilidade de ter uma fonte de renda online, através de um trabalho que você consiga trabalhar em casa, perto do seu filho e da sua família. Né, Fernanda? Isso mesmo. É muito rico. E é isso, é planejamento mesmo, organização, estratégia, que dá tudo certo. Que dá tudo certinho, né? Começa certinho, né? Desenvolve, pensa primeiro, cria as estratégias antes de colocar em prática e estuda, que não tem como dar errado. Verdade. Coloca, por favor, a logo pra gente ver, assim, pela última vez aí a gente esse centro da logo, que foi a Fernanda que compôs, idealizou, e aí a gente acrescentou posteriormente a idealização do pó de peixinho, que surgiu da logo que a Fernanda criou, que foi esse centro aí com esse cérebro, com esse peixe e com esse coração, simbolizando a empatia, comunicação. Tem a imagem da marca também ali, se conseguir colocar. Isso. A que tá na apresentação, por favor. Anterior a essa. Isso. Aí ela pode colocar aqui do jaleco, ficou legal. É do jaleco. Enviou várias possibilidades. Está bom, em cima. Isso, por favor. Pode pôr. Aí, como fica... Eu quis uma letra... fluida, né? Trouxesse essa conexão, né? Exato, exatamente. Uma fonte cursiva. E esse cérebro eu amei, com esse peixinho e esse coração. A marca é toda bem fluida, bem... Traz muita proximidade, né? Muita mesmo. Muita conexão. E a Fernanda é um exemplo aqui para você que é mãe atípica de uma mulher que, por conta dos seus filhos e de outras questões, mas eu acredito que esse peso dos filhos teve, né, na balança aí, teve um peso assim bem relevante. Teve essa transição mesmo de carreira e aí exitosa, com muito êxito e muito sucesso. Fernanda, te agradeço demais. Eu que agradeço, muito obrigada, muito sucesso. Amém. Cada vez mais você consiga transmitir, né, essa conexão, Amém. Esse dom, né, que você tem. Amém. E muito sucesso. Amém. Eu trouxe uma lembrancinha pra você. Obrigada. A Stephanie vai me ajudar. Obrigada, querida. É uma rosa. Muito obrigada. Nesse mês da mulher. Obrigada. Essa rosa para te agradecer pela sua presença aqui. Obrigada. Pelo seu investimento, pelo fruto do seu trabalho, que comunica tanto. Eu acredito que vai impactar tantas vidas ainda. Te agradeço demais. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Sucesso. Assim a gente finaliza mais um Pó de Peixinho aqui. E eu vou te pedir novamente para você curtir, comentar, compartilhar, tá? Aqui é um lugar onde a gente quer cuidar de você, mãe atípica, para que você cuide melhor ainda do seu filho, tá bom? Conta com a gente nesse processo, se inspira na vida da Fernanda, busca uma outra fonte de renda para que você possa estar em casa cuidando mais dos seus filhos.
Beleza? A gente se vê no próximo. Um abração.